Boa noite, estamos aqui para mais um Body Live, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para levar informação de qualidade para todas aquelas pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica ou que pretendem fazer e para aqueles profissionais que atendem o paciente obeso, operado ou não. Hoje nós estamos no Body Live número 296. É um número expressivo e esse número só foi possível graças a você, internauta. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. E hoje nós estamos com um time de primeiríssima grandeza aqui, avaliando e dedicando a sua expertise para analisar um tema extremamente importante, que são as ações e gatilhos que atrapalham, interferem no emagrecimento. Nesse período de pandemia, principalmente, onde toda a nossa rotina foi alterada, nós temos pessoas aumentando seu peso, pessoas que foram operadas, estavam magras, tiveram um incremento no seu peso, e não somente a rotina alterada em vista da pandemia é responsável por isso. Também, e mais outros fatores estão envolvidos, é isso que nós vamos analisar com esse time. Nós temos aqui a nutricionista Lohane Matos, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença, Lohane. Obrigada, só corrigindo, Lorane Ferraz. Desculpa, é que o meu texto aqui está Lohane Matos. Ok, muito obrigado. Agradeço pelo convite. Ok. Nós temos o psiquiatra aqui do Paraná também, Alexandre Laux. Seja bem-vindo, obrigado, Alexandre. Obrigado, doutor Valese. Eu agradeço o convite, agradeço a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica para a gente conversar um pouquinho aí sobre esses desafios aí pós-cirurgia bariátrica, né? Tá ótimo. E o nosso veterano aqui, cirurgião bariátrico da Bahia, Álvaro Albano. Seja bem-vindo, Álvaro. Boa noite, doutor Valese. Boa noite, Lorane. Boa noite, Alexandre. É uma satisfação estar com vocês hoje. Temos muito a conversar sobre esse tema excelente. Lembrando para o nosso internauta que essa transmissão ela é feita pelo Facebook e pelo Instagram, e vocês podem ter uma participação interativa, é só mandar as perguntas que nós teremos um imenso prazer em respondê-las. Você que ganhou peso nessa pandemia ou recuperou peso, não se esqueça que a obesidade é uma doença sistêmica, afeta todo o organismo, existe uma inflamação no organismo que traz inúmeras consequências para a saúde física e saúde mental, mas que tem um tratamento. E é isso que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica está empenhada em levar esse tratamento até você. Começando com você, Álvaro, que é o cirurgião, os nossos internautas, eles sabem, mas eu gostaria de reforçar que benefícios a cirurgia bariátrica traz para esse paciente obeso. Benefícios em relação à perda de peso, em relação à resolução das doenças associadas. Bom, a cirurgia bariátrica é o instrumento mais potente, é um instrumento de maior eficácia em ter um controle de médio e longo prazo da obesidade. A obesidade é uma doença crônica, inflamatória, e uma doença que sempre vem acompanhada da presença de outras doenças que são impactantes em relação não só à diminuição de anos de vida, ou seja, a expectativa de vida do paciente, como também diminuição de qualidade de vida. Então, esses pacientes que são portadores de obesidade e obesidade moderada avançada, frequentemente chegam ao consultório, não somente com essa obesidade, que por si só já seria um motivo imperioso de tratar de forma decisiva a ter um resultado positivo, mas também são pacientes que chegam com diabetes, hipertensão, doença do refluxo, apneia do sono, dores e lesões articulares crônicas. E a partir do momento que nós estamos lidando com um paciente de obesidade moderada ou avançada, os índices de massa corpórea mais elevados, o resultado do tratamento clínico sozinho, ou seja, o resultado da modificação nutricional, da prática de atividade física com regularidade e o uso do medicamento, é muito limitado para essa parcela de pacientes, o que faz com que, em grande parte, pela característica evolutiva da obesidade, essas doenças progridam. E a progressão dessas doenças, invariavelmente, é causando lesões em órgãos. Ou seja, a evolução do diabetes é causando lesões que podem ocasionar cegueira,
lesões que podem ocasionar também a insuficiência renal e a necessidade de diálise, assim como a progressão da hipertensão é bem semelhante. Então, o quanto antes nós podemos agir, indicando o tratamento mais adequado para esses pacientes, e sem dúvida alguma, quando nós lidamos com o paciente de obesidade moderada à obesidade severa, ou seja, um índice de massa corpórea superior a 35, com a presença de alguma doença associada ou superior a 40, independente da presença dessa doença ou não, melhores os resultados. Eu sempre costumo comentar no consultório para o paciente que o racional do tratamento da obesidade é o mesmo do tratamento das outras doenças. O quanto mais precocemente a gente trata, melhores os resultados. E a cirurgia é o agente mais potente, não só em tratar a obesidade de forma eficiente, mas também em tratar essas outras doenças. Também em proporcionar um melhor controle da glicemia do paciente, que é diabético. Ou seja, a cirurgia bariátrica para esse perfil de paciente, quando comparado com o melhor tratamento para o diabetes, tem um resultado superior no controle glicêmico e, no mais importante, na prevenção de complicações relacionadas ao diabetes. São as complicações que nós chamamos de micro e macrovasculares, ou seja, cegueira, insuficiência renal, as lesões de membros inferiores. E assim também isso é verdade para a hipertensão, para a doença do refluxo, para a apneia do sono, esteatose hepática, que são doenças que caminham lado a lado com a obesidade, e enquanto a obesidade não é tratada de maneira eficiente, essas doenças também não têm o resultado ideal do seu tratamento. Então, a cirurgia bariátrica, sem dúvida alguma, para essa parcela de pacientes, é um instrumento mais potente de fazer um controle adequado e a manutenção desse controle adequado. Ótimo, vocês viram a importância da cirurgia bariátrica, mas o Álvaro Albano, ele referiu para vocês a importância também do acompanhamento do time multidisciplinar. Em relação a esse time multidisciplinar, Alexandre, quando nós pedimos para um paciente ir a um psiquiatra, o psiquiatra ainda tem um estigma de que, nossa, eu vou para o psiquiatra, não estou precisando de psiquiatra, eu não estou maluco, nada. Mas eu gostaria que você, resumidamente, falasse assim, a importância da avaliação pré-operatória pelo psiquiatra. Que doenças podem ser detectadas que terão um impacto depois no resultado? Então, veja que bacana, eu estava vendo o doutor Álvaro até falando, né, e aí falou assim, muito diabetes, né, fala hipertensão, fala estetose hepática, e às vezes a gente até vê, né, a parte psiquiátrica. E o mais legal foi na abertura, né, eu vi o doutor Valese falando, a obesidade é um quadro inflamatório. Pois bem, a gente vê a prevalência de quadros psiquiátricos, ele é muito maior na população obesa que procura cirurgia bariátrica. E aí, geralmente, os leigos, né, geralmente o pessoal que está de fora vai pensar assim, não, é porque é obeso, sofre estigmatização. Não, obviamente que tem esse componente também. Mas um dado muito importante, hoje uma fisiopatologia do quadro depressivo, né, que está assim, sendo bastante estudado, é o estado inflamatório, né? Então, a gente vê na obesidade o estado inflamatório, mas a gente também vê o estado inflamatório em quadros depressivos, por exemplo, né? Com aumento de interleucina 6, aumento de PCR, aumento de fator de necrose tumoral. Então, existe uma fisiopatologia por baixo. Então, qual que é a importância de a gente fazer avaliação psiquiátrica? E eu até brinco com o paciente quando ele entra, porque, assim, ele busca fazer a cirurgia, né? E aí o cirurgião lá, o doutor Álvaro, fala, olha, você vai ter que fazer algumas avaliações, né? E passa por várias especialidades. Quando o paciente chega na psiquiatria, ele já chega armado para falar, olha, não, tá tudo bem. E aí eu até falo para ele, olha, o objetivo aqui não é supostamente contraindicar a cirurgia, mas na verdade é te ajudar a avaliar se você tem alguma coisa que eu precise tratar em concomitância com a cirurgia. Então a nossa função não é ser policial, a nossa função é avaliar a presença de quadro psiquiátrico atual ou pregresso, né? E se tiver um quadro atual, a gente vai tratar esse paciente, porque daí ele tem um resultado mais satisfatório, mas também a gente vai avaliar a capacidade dele se adaptar às mudanças pós-cirúrgicas. E eu vou até falar daí, assim, a gente até falou de bate-papo, né, e eu até queria trazer daí do consultório o que eu vejo. Porque eu vejo que paciente que tem transtorno psiquiátrico, tem um quadro depressivo, tem qualquer outro quadro, até é mais fácil de manejar esse paciente do que paciente que tem uma dificuldade em se adaptar às modificações pós-operatórias. Esse paciente saber que ele vai ter que regularmente fazer atividade física. E esse é o paciente mais complicado que eu acho. Porque, obviamente, que ele entende, né, nessa avaliação.
mas ele tem uma dificuldade em manter isso a longo prazo de forma regular. Então, a nossa avaliação pré-operatória serviria para isso, e até para ajudar o cirurgião bariátrico, às vezes, a definir a técnica. Falou, olha, aqui, né, talvez essa técnica, aqui, talvez uma outra técnica. Não que a gente vá definir, mas a gente ajuda o cirurgião, muitas vezes, a fazer essa definição. E, né, em raríssimos casos, há uma contraindicação. Se tiver alguma contraindicação, na maior parte das vezes, ela é relativa. Tá? Só a título de curiosidade, eu estava fazendo um levantamento, tem um estudo em 2011 que mostra, assim, pacientes obesos, 80% dos estudos mostrando, por exemplo, um aumento da prevalência de quadros depressivos. Até vem uma pergunta, Alexandre, qual que são os quadros mais prevalentes que o paciente busca você, né, para tratar? Ao longo da vida, quadro depressivo, né, sem sombra de dúvida, gira aí, ó, em torno de 42% ao longo da vida, os pacientes tendo algum quadro depressivo. E o outro quadro mais frequente é a compulsão alimentar periódica, né? Esse é muito frequente, então chega aí 25% em média, mas se você afrouxar critério, isso aí sobe bastante, sabe? E aí você tem que orientar o paciente que ele precisa acompanhar, ele precisa tratar essa parte também. Perfeito, obrigado. Aproveitando, Lorraine, que o Alexandre disse da compulsão alimentar, quais são os fatores que interferem no consumo de alimentos? Eu como para me dar prazer? Eu como porque é minha cultura, eu como porque eu tenho exemplo em casa, enfim, o que me leva a comer? Doutor Valésio, para responder essa pergunta, eu vou falar sobre a definição que a nutrição comportamental estipula, que é bem interessante. Então, a gente tem, na verdade, 3 pilares principais, né, que coabitam, né, que interagem, e 3 pilares, um sendo o alimento em si, né, os aspectos sensoriais, né, o sabor, o paladar, o olfato, a função do alimento, a disponibilidade. Então, seria um dos pilares, né, o alimento. O segundo pilar seria o contexto, né, que essa pessoa está inserida. Então, quando, onde, com quem. Então, é o ambiente que a pessoa vive, onde faz as refeições, com quem costuma fazer as refeições, né, a companhia, né, que ela tem, os rituais que ela tem, se é uma pessoa que tem o hábito de comer olhando o WhatsApp direto, comer vendo televisão, né, então também interfere bastante. E o terceiro pilar seria o consumidor em si, né, o indivíduo. Então, aí seriam vários pontos, né, os fatores psicológicos, né, que o doutor Alexandre já colocou alguma coisa, questão de emoções, né, que interferem diretamente, estilo alimentar, a questão social, né, a família, a influência da família, a idade mesmo da pessoa, né, o sexo, o papel dos pais, fatores econômicos, né, a acessibilidade do indivíduo a determinados alimentos, e também a parte cognitiva mesmo, do conhecimento que a pessoa tem do alimento, né? Muitas pessoas ingerem determinados alimentos sem saber o mal, por exemplo, que aquele alimento pode fazer, ou deixam de ingerir outro que, de repente, né, seria mais interessante, e às vezes por falta de conhecimento também. Então, seria mais ou menos um misto, vamos dizer assim, desses 3 fatores principais, que aí, agindo juntos, né, vão determinar o estilo da alimentação daquele indivíduo. Perfeito, muito obrigado. Então, o internauta viu, e a Lorraine esclareceu muitíssimo bem, que a alimentação requer uma boa prática e tem muitos fatores envolvidos. Então, você determina a sua alimentação e faça de uma maneira correta, busque um profissional para ajudá-lo. Então, estão aí as nutricionistas que poderão ajudar em muito, porque não é simplesmente chegar e encher o prato e comer. Álvaro Albano, uma pergunta para você. Nós estamos entrando já agora no tema em si, depois dessa introdução brilhante que vocês fizeram, que dá para saber qual paciente vai ter um resultado melhor no pós-operatório, vai voltar a aumentar o seu peso ou vai ter um emagrecimento mais importante?
numa resolução das comorbidades, como você salientou no início? O passo, quando nós estamos diferentes a um paciente que é candidato à cirurgia bariátrica, é fazer realmente uma boa história clínica que consiga nos dar um suporte em relação a qual é o padrão de comportamento daquele paciente, o padrão cultural, tudo isso, cognitivo também, tudo isso influencia em relação a como esse paciente vai aceitar o tratamento. Uma outra coisa muito importante é que esse paciente ele precisa compreender desde uma primeira consulta que nós estamos lidando com uma doença multifatorial. Então, muitas vezes o paciente chega numa primeira consulta com excessos de expectativas em relação à cirurgia, crendo que a cirurgia é um milagre, algo milagroso que seja capaz de emagrecê-lo sem a participação dele. Então, muitos pacientes chegam numa primeira consulta já dizendo, olha, doutor, eu vim aqui porque eu não quero fazer dieta, eu não quero praticar atividade física, eu vim para fazer a cirurgia bariátrica para emagrecer. Olha, tem duas notícias. Uma notícia excelente é que a cirurgia bariátrica ela é o instrumento ideal para o emagrecimento. Mas a outra notícia muito importante é que ela não vai conseguir fazer isso de longo prazo sem a sua participação. Então, quando o paciente já demonstra numa primeira consulta uma falta de compromisso, uma falta de comprometimento com o tratamento como um todo, isso é algo que precisa ser trabalhado de forma bem criteriosa no pré-operatório. Uma outra coisa muito importante é o paciente que sinaliza alguns sinais e sintomas de compulsão. As compulsões, como um todo, elas precisam de um bom tratamento. Então, muitas vezes o paciente chega na primeira consulta não relatando alguns fatos importantes com o receio de que aquilo possa causar uma contraindicação à cirurgia. Então, uma orientação que é fundamental na consulta de anamnese do paciente é de que aqueles fatores que nós investigamos não são fatores para determinar necessariamente se ele tem indicação, ou se ele não tem indicação, ou se ele não deve fazer a cirurgia, mas é para que a gente possa delinear um cuidado específico, individualizado para ele, para saber aquele paciente que precisa ter uma atenção do ponto de vista psiquiátrico, psicológico mais próximo, paciente que precisa ter uma atenção do ponto de vista nutricional mais próximo e alguns pacientes que precisam ter uma atenção do ponto de vista do educador físico mais próximo. Um outro sinal que nós também damos uma atenção muito especial são os pacientes que têm consumos exagerados de bebida alcoólica. E a bebida alcoólica é, sim, quando em consumo exagerado, um sabotador dos resultados ideais do tratamento da obesidade, seja qual a modalidade de tratamento escolhida. Isso não é um critério exclusivo para a cirurgia bariátrica. Seja quando nós estamos lidando com o tratamento clínico da obesidade, seja quando estamos lidando com tratamento endoscópico ou com tratamento cirúrgico, o consumo de bebida alcoólica ele tem fatores extremamente negativos para o tratamento, tanto pela caloria do próprio álcool, os carboidratos que vêm inseridos em alguns tipos de bebidas alcoólicas, e também isso tira, para grande parte dos pacientes, quando em consumo excessivo, o padrão de comportamento de vida saudável, que é fundamental para um tratamento efetivo de longo prazo. Então, é muito importante que nós consigamos conhecer nesse primeiro momento e traçar um perfil daquele paciente. Isso não é um critério totalmente objetivo, porque muitas vezes o paciente nos surpreende ao longo do processo. E pacientes que inicialmente não apresentavam tantos critérios que nós pudéssemos julgar naquele momento que eram critérios de sucesso, mas ao longo do trabalho de pré-operatório, ao longo do tempo com a informação do paciente, trazendo o paciente para mais próximo da equipe e ofertando para esse paciente mais informações, que essa é a importância das reuniões periódicas, do lives como o Bari Live, e de todas essas outras informações que nós podemos ofertar para o paciente, até para desmistificar conceitos que muitas vezes já estão na cabeça do paciente, que levam ao longo do tempo para que ele tome algumas condutas que não são positivas para o resultado do tratamento. Ok, muito obrigado. Posso fazer então um adendo, doutor Valese? Claro. Acho que o doutor Álvaro colocou muito bem, porque assim quando a pessoa vai passar com um cirurgião e ela tem receio muitas vezes de comentar algumas coisas, eu acho que a gente tem um papel muito importante de explicar para o paciente já num primeiro atendimento que não é porque ele vai falar algumas coisas que a gente vai contraindicar, né, a cirurgia. Porque é normal das pessoas tender a esconder algum defeito que elas vão ter, então elas tendem a ocultar isso.
E se a gente conseguir passar essa informação numa primeira avaliação, que o objetivo, na verdade, é tentar individualizar esse tratamento, né, e falar, olha, você é uma pessoa que precisa desse acompanhamento junto, né, precisa desse aqui, você precisa focar mais ali, a gente consegue individualizar esse tratamento. E uma outra coisa importante que o Dr. Álvaro falou, e na psiquiatria acontece muito isso, às vezes você vai avaliar um paciente e ele fala, não, eu tenho um quadro depressivo, e aí você pergunta, não, e aí como é que a gente pode fazer? Ah, não, para mim eu tenho que perder peso, tenho que fazer a cirurgia, perder peso, porque isso vai curar a minha depressão. Ali, né, então, é um paciente que cria uma expectativa real e eu acho que a gente tem um papel fundamental de orientar ele e falar, não é bem assim que funciona, porque esse paciente a curto prazo tem uma expectativa, mas a longo prazo ele se frustra e isso acaba, né, impactando muito no resultado do tratamento de toda a equipe, aí, sem sombra de dúvida. Perfeito, ótimo. Lorraine, uma pergunta para você. Nós leigos, em aspecto nutricional, temos uma ideia de quais são os alimentos que sabotariam o resultado de uma cirurgia. Mas eu gostaria que uma nutricionista falasse isso para nós e para os internautas aprendermos. Na verdade, antes de falar de alimentos, né, sabotadores, vamos dizer assim, sabotadores são vários fatores, né, vários, mas até puxando aí uma brasa para o doutor Alexandre, eu acho que o principal sabotador, né, que a gente lê muito, são as emoções, né, então, eu acho que das emoções, pela minha prática, eu acho que o número 1 seria a ansiedade. Eu acho que o que eu mais vejo de pacientes se queixando, né, buscando, tendo hábitos errados, é a questão da ansiedade também, claro, depressão, a pessoa quando está triste, né, as pessoas buscam muito o alimento como uma válvula de escape, né, dessas emoções que ele não sabe lidar. Então, eu acho que seria o ponto assim, principal do sabotador, né, dos sabotadores. Agora, vários outros fatores, né, também influenciam. Então, tem, vamos dizer, falta de apoio familiar, né, que eu até citei anteriormente, falta de motivação, né, falta de tempo e de planejamento da alimentação, né, aquela pessoa que tem um dia a dia muito corrido, às vezes por causa do trabalho, né, às vezes é um trabalho que não consegue parar para comer em horários certos, então isso também acaba atrapalhando. Então, tem essa falta também de uma supervisão profissional, né, são pacientes que às vezes com o tempo deixam de comparecer às consultas, né, foge, né, dos profissionais, ou muitos tentam, vamos dizer assim, se informar através de redes sociais com outros pacientes, né, isso é uma coisa que eu sempre friso, né, a rede social ela precisa ser bem usada, né, ela tem o seu benefício se for bem usada, mas ela pode ser muito prejudicial, e assim, às vezes eu vejo trocas de mensagens que eu fico assim, temerosa, né? Assim, bem assustada de ver, porque um manda o outro fazer isso, tomar vitamina tal, comprar o remédio tal. Então, é uma coisa assim que me preocupa bastante e que é um grande sabotador também, né? Uma informação falsa, né? Errada. O estresse entraria mais na questão das emoções, né? Que eu coloquei primeiro. A pressão social, crenças erradas. Então, a minha vida é engordar, emagrecer, então eu vou continuar engordando e emagrecendo, ou então aquelas comparações que a gente vê, principalmente em sala de espera, né? Fulano, você tem quanto tempo de operada? Tem um mês. Eu também. Então, você perdeu quanto de peso? Eu perdi 10 quilos. 10 quilos, nossa! Você perdeu muito pouco, eu perdi 17. E aí a pessoa já fica encucada com aquilo, já acha que a cirurgia deu errado e que vai tudo dar errado e que ela vai voltar a engordar tudo outra vez. Então, são crenças erradas, né, que a pessoa leva por uma falta de preparo, né, pelo que eu falei, pela falta de adesão mesmo ao tratamento, de ir nos profissionais, né. O doutor Alexandre colocou aí da questão do paciente que tem medo do psiquiatra, né, do psicólogo também. Então, a gente vê, às vezes, o paciente perguntar para o outro o que deve falar ou não, para o psicólogo não ser contra a cirurgia.
E as pessoas têm que entender que nós estamos ali para ajudar, não para ser contra, né? Procurando um profissional adequado, né, que tem experiência na área, nós estamos ali para ajudar, tanto a pessoa que teve reganho de peso também, que às vezes tem vergonha de retornar à equipe e, né, de sentir que ela fez coisas erradas e que vai ter um julgamento. Não, pelo contrário, a gente está ali para ajudar, e ninguém conhece ela melhor do que a equipe que já acompanhava ela, né? Mas existem esses fatores, né? E eu queria destacar dois estudos, um de 2019, que justamente investigou, eles montaram um questionário, se eu não me engano, com 26 itens, que eles chamaram de sabotadores, né? E as pessoas que fizeram bariátrica respondiam, né? O que aquilo interferia mais ou menos na vida dela. E aí o que mais chamou atenção foi justamente o problema do estresse, né? O problema emocional, foi o que mais chamou atenção. E tem um estudo aqui do Brasil, acho que de Bauru, se eu não me engano, do ano passado, que aí o que chamou atenção foi a despesa, né? Foi o fator financeiro, e que os pacientes colocaram a dificuldade para compra de alimentos saudáveis e também para pagar, investir numa academia, né, numa atividade física mais assistida. Então, esses foram os fatores que eles colocaram como mais prejudiciais, né? E um outro estudo também que eu achei muito interessante, desses pacientes que têm um hábito alimentar de comer no horário mais tardio, né, que muitos nem fazem café da manhã, né? Pulam direto, vão almoçar, sei lá, 2, 3 horas da tarde, vão jantar às 21 horas, 22 horas, e que foi encontrado nesse grupo de pacientes com esse hábito maiores tendências, né, ao estresse, à falta de motivação e ao mau hábito de comer vendo televisão, né? Então, que aí a pessoa acaba comendo no automático, sem aquela atenção que ela está fazendo, e acaba comendo além, né, da conta. Então, acho que para ilustrar bem essa parte aí dos sabotadores, são muitos, né? E em relação ao que você perguntou, 2 alimentos especificamente, aí, como eu coloquei na questão anterior, né, muitos, às vezes, comem alimentos por falta de conhecimento mesmo, então gosto de estar sempre mastigando uma coisinha, né, um docinho, uma pipoca é um horror, pipoca e biscoito, já coloquei aqui até uma Body Life que eu já falei antes. Aí no Rio tem um biscoito famoso, né? Como chama? Tem um biscoito famoso que só faz engordar, né? Pois é, aquele famoso biscoito de polvilho, né, que o pessoal acha que é leve. E aí eu falo, não, vai olhar a composição, biscoito de polvilho, ou tem gordura hidrogenada, ou tem banha de porco, não é aquilo que parece. Então, esse conhecimento, né, de alimentos que podem atrapalhar, né, a perda de peso dele, ele só vai ter ao longo do acompanhamento dele, né, porque não tem como numa consulta pré-operatória ou nas primeiras consultas de pós-operatório ele ter um conhecimento amplo disso. Por isso que é importantíssimo o acompanhamento, né, com todos os profissionais da equipe multidisciplinar, para que a gente possa estar sempre orientando, vendo o que ele possa estar fazendo que não esteja sendo bom, que esteja atrapalhando o emagrecimento, que às vezes a própria pessoa não se dá conta, né? Então, isso que eu gostaria de colocar. Ótimo, obrigado. Hoje nós temos termos mais novos aí, Alexandre, do politicamente correto, dos novos estudos, e um termo muito em moda é a adicção, ou seja, o vício. Você pode ser viciado em trabalhar, viciado em droga, viciado em álcool. Eu posso ser viciado também em comida? Abrir o som aqui. Essa pergunta ela é muito legal, sabe? É muito bacana essa pergunta, porque muitas vezes você conversa com o paciente, né, que tá procurando para fazer a cirurgia ou até já fez, e ele fala, Alexandre, é uma coisa impressionante, né? Eu não consigo controlar isso mesmo, o uso.
E aí tá, na verdade, assim, a gente não pode falar que existe adicção, que existe a dependência da comida. Esse é um termo que ele está muito em construto, né? Ele está em evolução ainda. Por quê? Na verdade, uma parte dessa fisiopatologia do padrão alimentar, esse padrão alimentar hedônico, que a gente tem dois padrões alimentares, o que é o homeostático, que eu preciso comer mesmo, e aquele que é hedônico, que é o prazeroso, né? E o que eles estão vendo, né, é que esse alimentar mais hedônico, ele acaba ativando o sistema de recompensa, onde tem uma estrutura cerebral, que é o núcleo accumbens, que ele dá a saliência, ele dá a relevância para aquilo, ele dá a sensação prazerosa. E ali está relacionado ao aumento de um neurotransmissor chamado dopamina. E as drogas fazem exatamente a mesma coisa, né? Mas é uma parte disso, tanto que você tem uma sobreposição de remédios que você usa até para dependência química para você fazer tratamento de quadros alimentares também. E isso é uma coisa bem bacana. Tem um estudo, só que assim, na verdade eu não li todo esse estudo, né? Mas tem um estudo que eles fizeram com um ratinho, onde eles faziam, né, deixavam 2 ratinhos com acesso, e num ratinho ele apertava um botão e ele recebia uma injeção de cocaína, e na outra ele apertava um botão e ele recebia uma injeção de glicose, né? Com o tempo eles faziam com que, para receber a glicose, o ratinho tinha que apertar mais vezes nesse botão, né? E na cocaína ele continuava apertando uma vez. E com o tempo foram vendo que o ratinho preferia apertar mais vezes o botão da glicose para receber a glicose do que no pedalzinho da cocaína. Então, o que a gente tem visto é que existe um termo em construto, mas há uma grande ativação desse sistema de recompensa, né? Mas não só isso está associado a outras alterações que quadros psiquiátricos podem dar. Então, por exemplo, no paciente obeso, a gente tem a parte frontal do cérebro. A parte frontal é aquela que determina o que eu vou fazer, o que eu não devo fazer, né? E alguns pacientes obesos e psiquiátricos têm uma fisiopatologia aqui também por trás, que eles têm uma hipoatividade dessa parte frontal, ou seja, eles têm uma menor capacidade de se autodeterminar e não buscarem a comida, mas eles têm uma hiperatividade subcortical que faz com que eles tenham uma necessidade em buscar a comida. E muitas vezes eles têm essa dificuldade. E aí você ajuda nesse tratamento aqui, porque isso pode, não, às vezes não a curto prazo, né? Porque os trabalhos mostram a curto prazo ele perde peso, né? Isso é óbvio, até pela cirurgia, pelo desconforto que tem, mas a longo prazo realmente pode fazer um reganho de peso. Mas isso é um termo que está em construto e, assim, quando você fala com o paciente, ele chega a verbalizar praticamente a mesma sensação de uma dependência química. Mas a gente ainda não pode afirmar esse termo, mas ele está em construção. Perfeito, obrigado, muito esclarecedor. Bom, nós temos aqui algumas informações dos internautas. A Débora, nutricionista, ela diz que a avaliação pré-operatória com o time multiprofissional é importantíssimo, e isso nós já salientamos aqui com todos os participantes. O Juliano Canavarros, nosso amigo, o Álvaro Albano, está mandando um abraço para todos aqui do programa, então eu devolvo um grande abraço para ele, obrigado por nos acompanhar. E uma coisa que eu gostei da Lohane ter falado é que na sala de espera, um emagreceu 10 quilos, outro 16 quilos. Mas você acha certo essa comparação em quilos? Eu gostaria que você passasse para o nosso internauta, Álvaro, por que a gente não deve se ater a quilos? Primeiro, é muito importante que o paciente compreenda que ele não precisa se comparar com o resultado de outro paciente. Segundo ponto, que é extremamente importante, é entender que a perda de peso é uma perda de peso proporcional. Então, não é somente proporcional ao peso do paciente. Ela é proporcional ao excesso de peso que aquele paciente possui. Então, 2 pacientes que estão sendo operados com 120 quilos, sendo que eles têm alturas completamente diferentes, eles tendem a perder peso de forma completamente diferente. Uma outra coisa que é extremamente importante, quando você lida, às vezes você opera no mesmo dia um paciente que é super obeso, tem um IMC 51, e tem um outro paciente que está operando com IMC 35. E na sala de espera, no retorno de pós-operatório, ambos querem comparar a perda de peso. E claro que o paciente que é super obeso, que tem um excesso de peso muito maior do que o paciente que tem uma obesidade grau 2, vai perder muito mais peso, mas proporcionalmente, muitas vezes, esse peso é semelhante. E uma outra coisa que é muito importante para que não haja esse tipo de comparação
e que isso é algo que nós reforçamos sempre, é que o objetivo do tratamento não é pura e simplesmente perda de peso. Existe uma grande diferença entre perder peso e tratar a obesidade. Quando nós estamos tratando a obesidade, nós estamos buscando uma perda do excesso de gordura que aquele paciente tem e orientando sempre em busca do aumento da massa muscular daquele paciente. Então, muitas vezes o paciente está seguindo todas as orientações da maneira correta, ele já passou dos seus 30 dias de pós-operatório, ele está fazendo a musculação com alguma regularidade, e ele se compara com outro paciente que não está fazendo a musculação, que não está praticando atividade física de forma correta, e o paciente que não está seguindo todas as orientações está perdendo mais peso. Mas está perdendo mais peso às custas de perder mais massa muscular, o que é extremamente negativo no tratamento. Faz com que esse paciente gaste cada vez menos caloria, impacte diretamente no maior risco de longo prazo de reganho de peso, ou seja, de recidiva da obesidade. Então, as comparações, elas sempre são comparações negativas. Quando um paciente me pergunta, olha, mas por que alguém perdeu mais peso que eu, ou alguém perdeu menos peso que eu falo, sempre o foco deve ser não no resultado, mas no que é preciso fazer. Então, o que é preciso fazer? Seguir a orientação nutricional, praticar atividade física, principalmente o treinamento resistido, que é a atividade física como a musculação, por exemplo, e claro que isso há muita individualização a esse respeito, né? A atividade física que funciona para um não é que funciona para todos, mas a gente tem que praticar, na medida do possível, o que é o ideal para aquele paciente, e o acompanhamento psicológico com regularidade. Isso sim traz resultado. Comparação, resultado por resultado, muitas vezes desvia o foco real do tratamento e faz com que o paciente tome atitudes que não são atitudes positivas. Então ele fala, se eu estou praticando atividade física com tanta regularidade e perco menos peso que ele, logo vou parar de praticar atividade. Esse resultado igual é ruim, não é o objetivo do tratamento. Sim, doutor Álvaro, até eu acho que é um conceito, né? Um é perder peso, que o doutor Álvaro falou. Perfeito. Lônia, nós temos duas perguntas aqui, que elas, dos internautas, que elas se sobrepõem, eu vou pedir para você respondê-las. Uma é, por que quando nós estamos ansiosos, nós procuramos, estressados, nós procuramos comer doce? E a segunda é, que orientação você daria para esse paciente ansioso, em termos alimentares? O doutor Alexandre até deu uma cola aí dessa resposta, né? São os mesmos neurônios que ele comentou, que são do centro de recompensa, né? Do cérebro, que aumentam esses hormônios do prazer com o consumo de açúcar, né? E isso acontece... A história do ratinho que ele acabou de contar, né? Exatamente. Acontece a mesma coisa com o açúcar, né? E, além dessa parte fisiológica, né, também é importante frisar a parte da própria memória afetiva, né, do alimento. Então, do cheiro do alimento, retratar, né, trazer a lembrança dele de coisas da infância, né? Comida da avó, muito comum, né? Comidinha da avó, doces, né? Que às vezes a mãe e o pai compram para poder dar uma, vamos dizer assim, uma compensada na ausência. Então, são outros fatores também, além desses, né, do que a gente falou, da dopamina e tudo, que interferem nessa busca pelo doce, né? E eu sempre brinco com os pacientes, né? Eu tenho várias formiguinhas, né? E eu falo assim, primeira coisa, acaba com aquele pote de vidro cheio de doce na cozinha, né? Não tenha vista, né? Eu até brinco que os olhos não veem e o coração não sente. Então, se a pessoa já sabe que tem aquela fraqueza pelo doce, procura não ter fácil acesso ao doce, né? Porque às vezes a pessoa não está nem com vontade, mas passou ali, olhou aquele chocolatinho, olhou aquele biscoito doce, aí, né, tem aquele impulso de comer. Então, tentar coisas mais saudáveis, né? A gente sempre orienta, né, alguns tipos de doce para comer esporadicamente, que não vá atrapalhar muito a perda de peso, como, por exemplo, né,
a famosa banana com canela, cozida, né, que dá tira um pouquinho da vontade do doce e outras coisas. Mas primeiro ter a consciência de que ele está descontando, né, vamos dizer assim, o problema dele emocional na comida. Isso é importante, que ele tenha esse reconhecimento, né, de que não é vontade de comer doce, ele não está com fome. Então, o que está promovendo aquilo, né? Então, claro, a ajuda dos meus amigos da saúde mental é fundamental, né? A gente dá orientação nutricional, mas ele tem que ver o porquê dessa ansiedade, né? Porquê daquela busca pelo alimento, assim, né? Descontrolada muitas vezes. E é um trabalho conjunto. Eu não vivo sem, eu estou sempre encaminhando, às vezes o paciente volta em mim, não volta na psicóloga, eu sempre falo, olha, isso aí é com a psicóloga. Então, é um trabalho conjunto, não tem como dissociar, né? Perfeito. Mais uma vez, salientando a importância da equipe multiprofissional, né? Alexandre, você falou no começo do programa que nós temos uma prevalência muito grande de depressão entre a população obesa, né? E hoje me parece que a população, de modo geral, usa os antidepressivos como uma grande muleta, de maneira até exagerada, vamos dizer assim. Eu gostaria que você abordasse um pouco esse tema, se esse tratamento antidepressivo ele está sendo exagerado, e também se, porventura, o paciente operado precisar tomar um antidepressivo receitado por médico, tudo, haverá algum prejuízo da absorção desse antidepressivo? Vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos que eu acho que são bem bacanas, né, de a gente também falar. E eu vou te falar que alguns pontos eu tenho até medo, porque daí chove, assim, né, a dúvida do pessoal quando eu acabo comentando sobre isso. O primeiro ponto, né, na questão de hiperprescrição, sempre há uma prescrição um pouco mais excessiva do que se deve, porque principalmente quando isso é feito por quem não é da especialidade, né, tende a interpretar algumas vezes reações normais como patológicas e tende já a lançar a mão de medicamentos, né, e a pessoa acaba usando e não fazendo um acompanhamento adequado. Mas, assim, levando em conta que a gente avalia e vê que a pessoa tem uma indicação de usar, né, aqui quem faz, né, a parte da equipe multidisciplinar de um paciente que faz cirurgia bariátrica, dá uma penada um pouco, porque, assim, você quase que elimina 90% do teu arsenal terapêutico aí, tá? Alguns pontos importantes. Não tenha dúvida, principalmente o bypass, né, que acho que para quem tem conhecimento, né, então a gente faz a diminuição do estômago, ou seja, a gente faz uma restrição e a gente faz a alteração ali da parte intestinal, a gente faz uma desabsorção, absorve menos alimento? Sim. Absorve menos medicamento? Absorve menos medicamento. Tem um estudo até que mostra com esse escitalopram, que é um antidepressivo, por exemplo, que a variação de alteração da absorção dele varia de 3%, 4%, ficou uma média de 30 e poucos por cento de menor absorção desse antidepressivo, né? Então, mas aí assim, então o paciente fez a cirurgia, você vai já alterar a medicação? Não. Tem que levar em conta que quando ele faz a cirurgia, ele também diminui o estado inflamatório, que é uma fisiopatologia incomum, então você vai acompanhar pela parte clínica se você precisa ajustar ou não. Mas talvez o ponto mais importante que eu queria entrar aqui é o cuidado, né, que a gente tem que ter ao prescrever alguns medicamentos. Tem algumas medicações clássicas na psiquiatria que tem efeito anticolinérgico e antihistamínico, então o efeito anticolinérgico altera a parte metabólica, né, predispõe a diabetes, e a parte antihistamínica que faz sedação e aumento de peso por si só. Mas aqui eu queria chamar a atenção para os antidepressivos mais clássicos que a gente usa, que são os antidepressivos que atuam em serotonina. Alexandre, me dá alguns exemplos, né? O próprio escitalopram, o citalopram, sertralina e por aí vai. Mas eu queria chamar muito a atenção, por exemplo, desses serotoninérgicos, em especial a paroxetina e o escitalopram, por exemplo. O paciente está ansioso, precisa usar, às vezes a gente recorre a esse tipo de remédio, às vezes a gente recorre. Mas o que acontece a nível cerebral, né, e até sistêmico quando a gente usa esse tipo de medicação? Quando você aumenta o tônus de serotonina com esse tipo de medicamento, que é o que gera o alívio da ansiedade,
automaticamente você diminui o nível de dopamina e noradrenalina no sistema nervoso central. E isso traz que consequência? Traz um efeito de apatia e de abulia. Então a pessoa ela fala, olha, eu estou meio anestesiada, eu não estou depressivo, mas eu estou sem iniciativa, eu ando preguiçosa, né? Esse efeito também, ele pode aumentar a fissura por carboidrato, então um efeito colateral muito comum do escitalopram e do citalopram, tem até em bula isso, é aumento de fissura por carboidrato com esse tipo de antidepressivo, né? Então, a gente tem, e um terceiro ponto que pode acontecer é que, ao diminuir a transmissão noradrenérgica e dopaminérgica, isso está relacionado ao metabolismo basal. Então, possivelmente, esse padrão de medicamento até possa diminuir o metabolismo basal. Claro que tem alguns quadros que não tem como você fugir desse tipo de medicamento, mas tem que ter muito critério para entrar com esse tipo de medicamento, porque isso pode impactar nesses 3 aspectos, aí, principalmente na questão alimentar do paciente e na perda de peso. Puxa, muito obrigado. O internauta está vendo que hoje nós estamos, infelizmente, caminhando para o final, mas um Body Live com uma equipe muito, muito boa mesmo. Informações ótimas. E o Alexandre acabou de responder a pergunta que a internauta Camila fez sobre a possibilidade de aumentar o peso com esses estabilizadores do humor. Então, viu, Camila, já está respondido aí. Mas muito obrigado, Alexandre. Nós temos aqui, eu gostaria de destacar, a Fabiana, ela fez uma postagem que ela não está magra, mas ela melhorou todos os padrões metabólicos dela e melhorou o ganho de massa. Então, aquilo que o Álvaro Albano falou, né, e que todos salientaram, vocês todos, que não é somente questão de quilo, questão de peso, mas sim o bem-estar emocional, o bem-estar nutricional, o bem-estar mental e a melhora das comorbidades que interessam no paciente que é submetido à cirurgia bariátrica. Aí, falando em paciente operado, Álvaro, ele não teve uma boa adesão à equipe, ao tratamento, e está começando a aumentar o peso. E aí? Operar de novo? Todo mundo pergunta, doutor, eu vim aqui para fazer uma nova cirurgia. E aí? Atualmente, quando o paciente volta ao consultório depois de alguma recidiva, algum grau de reganho de peso, essa é a primeira ideia que o paciente tem em mente, até porque o paciente fica muito afeito ao resultado da primeira cirurgia e o fato dele ter conseguido perder peso muito bem, ele fala, olha, o foco é fazer novamente uma cirurgia e ter o mesmo resultado de novo. E o tratamento do retorno da obesidade, da recidiva da obesidade, do reganho de peso, ele é ainda mais complexo do que o tratamento primário da obesidade, porque a gente tem que compreender que nós estamos lidando com um paciente que já não obteve uma resposta ideal ao tratamento padrão ouro, o tratamento de melhor resultado, que é a cirurgia bariátrica. É importante definir o que é um reganho de peso anormal. Muitas vezes o paciente, principalmente quando ele é muito fiel ao tratamento, quando é um paciente que está sempre próximo da equipe multidisciplinar, muitas vezes quando ele passa do 1 ano e meio de cirurgia, quando ele chega naquele seu peso mínimo pós-cirurgia, e ele reganha em torno de 5% daquele peso que ele perdeu, muitas vezes ele acredita que esse reganho dos 5% é um retorno da obesidade, é um reganho de peso, uma recidiva da obesidade, e isso não é. Esse retorno entre 5% e 7% do peso que foi perdido é o que nós consideramos como o nadir fisiológico, é o ponto de equilíbrio da perda de peso desse paciente, que habitualmente acontece entre 1 ano e meio e 2 anos após cirurgia bariátrica. O que é que nos chama a atenção e que precisa de um tratamento precoce? Toda vez que o ganho de peso ultrapassa esses 5% a 7% do peso que foi perdido. E muitas vezes o paciente acredita que vai existir uma fórmula que vai atender a todos os pacientes, independente de qual grau de ganho de peso ele teve, e não é. É preciso identificar em que ponto da curva do ganho de peso nós conseguimos captar o paciente de volta para a equipe multidisciplinar. Para grande parte desses pacientes, o tratamento vai ser o retorno do paciente, trazer esse paciente de volta para o tratamento como um todo, fazer ele compreender que aquele caminho que não foi trilhado de forma ideal, muitas vezes não foi por não ter a proximidade com a equipe multidisciplinar, com o segmento de orientação nutricional, com a prática de atividade física com regularidade, a busca pelo ganho de massa muscular, o acompanhamento psicológico, a estabilidade emocional. Então,
é preciso fazer uma investigação e entender em quais pontos esse paciente precisou mais de ajuda e, eventualmente, ele não procurou ajuda da forma correta. Outra coisa muito importante é fazer uma avaliação anatômica da cirurgia. Esse é um outro ponto que nós sempre fazemos. Uma avaliação em relação à adequação da cirurgia que foi feita, se é uma cirurgia que ela permanece com um padrão anatômico adequado, o tamanho do estômago, o volume, o tamanho da anastomose, são coisas que nós analisamos, apesar de não ser o fator preponderante para o reganho de peso. O fator preponderante para o reganho de peso, sem dúvida alguma, é o não acompanhamento da equipe multidisciplinar e o não seguimento das orientações da equipe. Alguns pacientes, quando chegam no consultório, eles chegam depois de um ganho maciço de peso. E muitas vezes a circunstância em que nós precisamos lidar, aí sim é de uma cirurgia revisional. Isso não é o mais comum, a cirurgia ela tem resultados de longo prazo que são resultados muito positivos. Quando o paciente apresenta um reganho, uma recidiva da obesidade, habitualmente é uma recidiva parcial, é uma recidiva em que o paciente, na maioria das vezes, não chega ao peso que ele tinha antes, mas alguns pacientes, sim, que não, principalmente os que não aderem ao tratamento como um todo, podem chegar ao consultório depois de anos sem acompanhamento com um peso semelhante ao peso de pré-operatório. Esses são os casos em que, na maioria das vezes, nós indicamos as cirurgias revisionais. E extremamente importante é fazer com que o paciente compreenda o processo que foi tomado na sua primeira cirurgia. Compreenda os passos que, eventualmente, não foram dados na primeira cirurgia, porque o que nós sempre comentamos é que, se nós seguirmos novamente os mesmos passos, vamos chegar invariavelmente no mesmo lugar depois de uma segunda cirurgia também. Então, é preciso estabelecer um trabalho muito ainda mais denso de pré-operatório com esse paciente, trazer o paciente e aproximá-lo da equipe muito, principalmente aí é onde realmente o que o doutor Alexandre já comentou, os aspectos psicológicos relacionados a esses pacientes que têm recidiva da obesidade, eles são aspectos psicológicos marcantes. Se quando nós lidamos com um paciente que faz uma cirurgia primária, nós já temos até 70% de algum distúrbio do ponto de vista emocional, então 40% em algumas séries maiores de compulsão alimentar, se nós selecionamos essa população de pacientes que reganham peso, nós temos números ainda mais alarmantes. Então, são pacientes que precisam de um acompanhamento psicológico muito próximo, precisam de uma escolha muito criteriosa de qual é o próximo passo, mas eles precisam, fundamentalmente, todos, antes da primeira cirurgia, compreender que cirurgia bariátrica não é algo para estar planejando se refazer. Que um resultado de uma segunda cirurgia bariátrica não é igual ao resultado de uma primeira cirurgia bariátrica. Então, é preciso iniciar um processo, esse primeiro processo do tratamento, com muito compromisso com o tratamento como um todo, não é um compromisso com a realização da cirurgia. Perfeito. Ou seja, a mensagem é que a nova cirurgia bariátrica, ela é muito selecionada para casos muito pontuais, certo? Lorraine, esse tempo de pandemia, como se alimentar bem, já que eu tenho iFood, eu gosto de pedir uma comida calórica, eu só sei cozinhar miojo e fazer sanduíche com maionese e presunto. O que fazer? Então, a primeira coisa é, como o doutor Álvaro acabou de falar, né, estar junto da equipe, né? Não perder esse contato, ainda que não possa, né, muitas vezes ir presencialmente à consulta. Vários profissionais estão trabalhando de forma online, né, por telemedicina, então o que não causa prejuízo ao acompanhamento, né, é fundamental que esse acompanhamento continue e que a pessoa tenha em mente que em casa, né, ela precisa ter um planejamento alimentar muito bem feito, né, acompanhar esse planejamento, evitar o fast food, a praticidade muitas vezes tem um preço muito alto. E uma coisa que eu sempre gosto, né, e peço a eles que façam, principalmente esses pacientes que relatam mais ansiedade ou mais descontrole ou que não estão tendo uma perda de peso
adequado, ou os que estão até ganhando peso, é a prática do automonitoramento, fazer um diário alimentar, anotar ali o que tem sido consumido durante o dia, levar esse diário alimentar para o seu nutricionista avaliar, mas a própria pessoa, quando anota, ela mesma vai se avaliando ali, vai às vezes até se impactando com o que ela comeu, que ela nem percebeu. Então, ela fala assim, eu acho que eu estou realmente comendo muito carboidrato, está faltando isso, está faltando a proteína. E sempre uma coisa também que eu gosto de salientar é lembrar sempre do prato bariátrico, que é importante, né? Eles terem sempre essa foto do prato na cabeça. É metade do prato de proteína, né? Então, a carne magra, né? Qualquer que seja, né? As leguminosas, e tem que ser sempre metade do prato. E a outra metade, uma pequena porção, né? Em torno de 20% do carboidrato, e o demais, o espacinho final, de legumes e verduras. Então, em qualquer situação, sempre tentar lembrar desse prato e ir compondo de acordo com o dia a dia e de acordo com o planejamento feito pelo profissional que lhe acompanha. Ótimo, muito obrigado. E as suas considerações nesse tempo de pandemia, Alexandre, do aspecto mental, o que você tem para o nosso internauta? Mas antes eu gostaria de salientar que eu já participei de diversos Body Lives, mas esse realmente está sendo especial, e a nossa internauta Fabiana está dizendo que essa equipe aqui está afinadíssima, um Body Live muito bom e que ajudou muito a ela. E esse é o objetivo do Body Live, é o objetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e ainda bem que contamos com pessoas como vocês que estão aqui. Então vamos lá, Alexandre, você tem 2 minutos no máximo para dar suas considerações finais. Assim, o que fazer é essa pergunta de 1 milhão, né? Que quem souber a resposta eu também quero aí. Eu acho que a gente tem que tentar simplificar aqui. Eu acho que o Dr. Álvaro e a doutora Lorraine falaram muito bem. O primeiro, quem fez a cirurgia é acompanhar. Eu até falo para o paciente, a gente vê que aqueles que acompanham vão bem, aqueles que não acompanham chegam depois de um tempo mal, e aí, né, tem que correr atrás, e aí os pacientes eles querem um resultado imediato e a gente não consegue trazer esse resultado imediato. Mas eu que queria falar em tempo de pandemia, né? A gente sabe que os pacientes obesos eles têm uma lentidão, uma dificuldade um pouco maior de quando eles saem do trilho, quando eles param de fazer atividade física, quando eles começam a alterar a parte alimentar, que eles tendem a demorar um pouquinho mais para voltar ao estágio de controle, né? Então, para que isso não aconteça, e a pandemia está com um fator que justifica isso, a pessoa fala, agora eu já chutei o balde, já parei estou comendo errado, parei de fazer atividade física, agora dane-se. Não, que o mais rápido possível ela tem que tentar ajustar essa parte comportamental, e a doutora Lorraine falou, não ter às vezes esse alimento disponível, né? Melhorar essa parte ambiental, fechou, não posso fazer, não, se eu me cuidar, eu posso fazer exercício, por exemplo, na rua, né? E o aspecto cognitivo mesmo, entender qual que é o objetivo que eu quero, qual que é o meu resultado. Eu quero perder peso, né? Então, tentar trocar um prazer de curto prazo para um resultado de longo prazo. Obviamente que não é fácil, senão a gente não precisaria nem estar aqui. Mas esse seria aí o recado que eu deixaria. Mas talvez em uma palavra, né? Fez a cirurgia, siga, né? Acompanhe com a equipe. Eu resumiria nisso aí. Ótimo, muito obrigado. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Carlos Alberto Mercante e agradecer imensamente a presença de vocês, Alexandre, Lorraine, Álvaro, e esse programa não poderia existir se não estivesse por trás a nossa repórter, a Séries, e o Rogério, que dá todas as condições técnicas para a realização deste encontro. Muito obrigado e eu espero vocês quinta-feira próxima no novo Body Live. Obrigado pela sua atenção e tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana. Obrigado.